Amém. Ainda de pé, queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. O texto encontra-se em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, dos versos 51 ao 56. 5 versículos apenas. Lucas, capítulo 9, versos 51 ao 56. Leamos o que diz as Santas Escrituras. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, os famosos filhos do trovão, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Vamos orar? Querido Deus, aqui está a Tua palavra, que já é abençoada. A Tua palavra não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz, conforme o desejo do seu coração. Portanto, querido Espírito Santo, sê sobre nós nesta hora, sê sobre cada pessoa, cada ouvinte, aonde este som estiver chegando. Fala, ó Deus, aos corações de todas as pessoas. E, ó Deus querido, promove em nós tudo aquilo que vai ser ensinado nesta manhã. Eu te agradeço, ó Deus, por este privilégio. Sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Deus. Capacidade eu não tenho nenhuma. Portanto, Deus, age para que esta pregação possa corresponder à tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deixa eu pegar o microfone aqui. Amém, queridos irmãos. Podemos sentar. Essa é uma passagem muito interessante. Muito interessante. E ontem foi interessantíssimo, porque eu não tinha a palavra para trazer. Eu estava até disposto a chegar aqui, dar só o estudo e falar para os irmãos: irmãos, ó, não recebi de Deus nada. Porque eu tenho um temor no coração quanto a isso, já falei isso para os irmãos. O Carlos também é na mesma orientação. A gente, quando vem trazer a palavra, os irmãos podem ter certeza de uma coisa: a gente passou pelo crivo, porque nem eu nem ele nos atrevemos a falar nada assim: mas o Senhor está falando. Se Deus não fala, irmãos, a gente fica calado. E eu estava disposto, até um determinado momento do dia de ontem, né? Estava torcendo para o Carlos chegar e falar: beleza, deixa comigo, a bola está comigo. Mas o Carlos pegou e jogou a bola para mim, entendeu? E aí eu fiquei desesperado, porque eu estava na mesma condição que ele estava. E aí eu fiquei assim: Deus querido, tem misericórdia. Vou dar só a lição amanhã, Senhor, porque o estudo é estudo, não tem como você fugir, mas chegar lá e falar: sim, diz o Senhor, aí o negócio pega. E eu não recebia nada. Irmãos, eu vou dizer exatamente o que eu fiz. Falei assim, fiz a oração do desespero. Eu orei, falei com Deus. Aí peguei a minha Bíblia, comecei a folhear a Bíblia, assim, ó, sem e nada. Não vinha uma direção, não vinha nada. Falei: bom, está decidido, amanhã eu só dou estudo. E aí, quando eu viro a outra folha, pá, caiu aqui. Pimba, nesse texto, e aí ele explodiu na minha frente. E aí eu falei: opa, é aqui. Então vou ficar quieto aqui, vamos ver se Deus fala. E Deus falou, meus irmãos. E Deus falou para mim, primeiramente. E espero que essa mensagem toque o coração dos irmãos também. Então, esse texto é curioso, porque aqui vemos Jesus indo em direção a Jerusalém,
para comemorar a Páscoa, a sua última Páscoa. Interessante que domingo passado nós pregamos sobre a última Páscoa de Jesus, e aqui agora nós voltamos um pouquinho no tempo, quando ele ainda estava na jornada em direção a Jerusalém. E antes de entrar no texto, deixa eu só dar uma pincelada no pano de fundo. Eu sempre gosto de fazer isso para a gente entender como é que funcionam as coisas. O texto diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém, e aí ele entra no território samaritano. E aí, quando ele entra em território samaritano, ele já manda os batedores dele na frente, né? Os motoqueiros dele, vai lá para providenciar a nossa hospedagem, para quando a gente chegar lá, vou chegar lá de noite, a gente não fique aí de bobeira, indo para um lado para o outro, correndo desesperado para arrumar hospedagem. Vocês já vão na frente, já garante a hospedagem, quando a gente chegar lá já está tudo prontinho, é só a gente chegar e dormir, para no outro dia continuarmos a jornada. E lá os discípulos foram na frente, prepararam tudo. Quando Jesus entra na cidade e o pessoal vê que é ele, olha para ele e diz: ó, tem hospedagem para você aqui não, pode dormir aqui hoje não. Aí aquilo, Jesus recebeu aquilo da maneira e da forma como ele sempre recebia as coisas. Jesus sempre recebia tudo com muita naturalidade. Nada, absolutamente nada, destirava a estabilidade de Jesus. Ele recebia as notícias boas e ruins com uma estabilidade incrível, algo que não temos como avaliar. Como uma pessoa pode ser tão segura, tão firme, mesmo diante dos problemas. Um camarada que dorme dentro de um barco, que está prestes a afundar, e o barco vai para um lado, Jesus devia rolar igual, e o homem não acorda, para dormir com sono profundo, tem que estar muito seguro mesmo, ele tem que estar em outro planeta. E Jesus recebeu essa notícia, porém, os filhos do trovão estavam lá, misericórdia. Esses camaradas, eu vou dizer, Jesus tinha uma turma com ele, ó, e eu olho para aquela turma e vejo, eu enxergo a gente ali, enxergo a igreja ali, um monte de gente dando cabeçada, cada um querendo fazer do seu jeito, e aí a gente vê os filhos do trovão dizendo: Senhor, vamos rogar aqui agora, vamos mandar cair um raio aqui, queimar esse povo todo, frita todo mundo, Jesus, queima, igual aquela irmãzinha, eu vou orar para Deus quebrar a tua perna, não é assim? Esses camaradas estavam no mesmo espírito. Jesus se vira para eles assim com digamos assim, uma força. Vocês não sabem em que espíritos vocês estão. Que negócio é esse? Eu não vim matar ninguém, eu vim salvar almas. Vamos embora daqui, vamos para outra cidade, vamos para outra aldeia. A gente vai encontrar hospedagem na outra aldeia. Não amaldiçoou ninguém, não sacudiu o pó de pé. Na boa, ele saiu na boa. E aí eu queria comentar um pouco sobre isso, sobre toda essa atitude. Mas dentro do contexto que eu quero dizer, quando o camarada saía da Galileia para ir para a Judéia, tá? Imagina aqui a nação de Israel, então aqui em cima vocês têm, ao sul, vocês têm a Judéia, bem no meio aqui, ó, bem no meio aqui, vocês têm o território samaritano, Samaria, e logo aqui embaixo vocês têm a Galileia ao norte. Aqui na Judéia, onde ficava Jerusalém. Presta atenção nisso. Do lado de cá vocês têm o mar Mediterrâneo, e do lado de cá vocês têm o Jordão, o famoso Vale do Jordão. Então vamos lá. O camarada saía daqui a pé, não tinha ônibus, frescão, Uber, saía a pé para cumprir uma jornada de 190 quilômetros. Agora detalhe,
190 quilômetros a pé, sob sol causticante, temperatura de quase 50 graus, durante o dia. Tá? Aí ele tinha três opções. Ou ele ia margeando o Mediterrâneo, que é a chamada Via Maris. Os romanos tinham construído um montão de estradas naquela época e tal, então tinha uma estrada aqui que eles podiam seguir, margeando o mar Mediterrâneo, para chegar lá. Era mais longo o caminho. Ou então, eles iam pelo Vale do Jordão, tá? Que era longo também o caminho, um pouco menos longo do que pela Via Maris, né? Mas chegava lá também. Ou então você ia pelo meio e economizava 3 dias de viagem se você cortasse o caminho pelo território samaritano. Só, meus irmãos, que eu vou dizer uma coisa para vocês: judeu e samaritano não se bicava, não adianta, um odiava o outro com todo o ódio que eles podiam reunir no coração deles. O judeu considerava o samaritano, na escala social que eles tinham na época, a escória. Não era nem o piso, era abaixo do piso. Fazia um buraco, lá estava o samaritano. Era o lixo, era o pior ser da terra. Não merecia nenhum crédito, não merecia absolutamente nada. Eles nem olhavam para os samaritanos, de tanto nojo que eles possuíam. Mas de onde vinha toda essa revolta, todo esse pavor, todo esse asco que eles possuíam pelos samaritanos? Alguns séculos atrás, um rei chamado Salmanéser, não é isso? Deixa eu ver se o nome do cara é esse mesmo. É isso mesmo, Salmanéser. Lá no ano 722 antes de Cristo isso, hein? Portanto, uns 7 séculos antes, esse rei assírio, a gente já falou sobre os assírios aqui, como os caras eram carne de pescoço. Os caras, eles eram o símbolo do mal. Os caras eram maus, terríveis. Era o pior exército. Os caras cortavam as mulheres grávidas no meio, entendeu? Para ver o que tinha dentro, para vocês terem uma noção de como é que os caras eram. O exército assírio entra no território do norte, porque Israel estava dividido nessa época, não é isso? 10 tribos e meia no norte e 2 tribos e meia no sul. E aí Salmanéser entra no reino do norte, derruba Samaria, que é a capital, era a capital do reino do norte, tá? Toma conta da região, arrasta o povo todo cativo, leva lá para Síria, e deixa uma meia dúzia de 3 ou 4 ali. O que aconteceu? A terra começou, as bestas feras começaram a proliferar, a terra precisava ser cuidada, não tinha o que o rei falou. Fez o que todo bom rei faz: ó, eu tenho um bom negócio para você, vou te mandar lá para Israel, poxa, vocês vão ter terra, vista para o mar, vai ser uma beleza e tal. Fez a campanha dele e mandou para lá uma série de habitantes de todas as nações do domínio dele para morar ali naquela região. Evidentemente houve a mesclagem de raças, né? E por causa disso, e por causa deste motivo, o judeu considerava toda aquela parte de lá totalmente impura. Então eles não se misturavam mesmo, eles odiavam os samaritanos. Os samaritanos tinham o templo deles lá em Gerezim, onde lá eles louvavam a Deus do jeito deles, do jeito que eles faziam, o culto do jeito deles, que eles não obedeciam nada do lado de cá. Enquanto o templo de Jerusalém, os judeus puros, vamos dizer assim, louvavam a Deus ali. Então eles eram completamente avessos um ao outro. Eu estou resumindo bastante a história para vocês entenderem que essa animosidade histórica, ela era revoltante e era terrível. Então, quando o camarada tinha que ir nas festas, tá, o judeu puro, que saía lá do norte para ir lá para o sul, ele não passava pelo território samaritano. Por quê? Poxa, eu não vou cruzar uma terra suja daquela, eu vou dar o meu jeito. Então eles preferiam aumentar o período de viagem deles em mais de 3 dias até, tá, do que cortar o caminho por ali e, enfim, e fazer uma viagem mais curta.
Então só restavam esses dois caminhos: via mares, aqui pelo Mediterrâneo, ou Vale do Jordão, beirando o Jordão. Ok, dito isto, lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Jesus era do contra. Jesus era do contra, né? Lá vem Jesus com os discípulos dele, e os discípulos pensando que Jesus já vai cair aqui para a direita ou para a esquerda. O caminho mais usado era o Vale do Jordão mesmo. Era uma viagem longa, meus irmãos. Irmãos, era uma viagem longa. O relevo palestino é um relevo extremamente acidentado. E o Vale do Jordão, que era o caminho preferido, tá, era montanhoso. Então o cara, quando fazia essa viagem, ele ficava exausto, porque era subindo um monte, descendo um monte, e era um negócio terrível, né? E era uma viagem de 7 dias. Você imagina 7 dias você andando, 7 longos dias, você andando sob um sol de 50 graus. Imagina isso, tá? E aí você tem uma noção de como é que era o negócio. E aí Jesus, os discípulos tudo achando que Jesus vai cair para cá ou para lá. Opa, Jesus vai aqui pelo Vale do Jordão, e Jesus, linha reta. Mas peraí, Jesus, aqui é linha reta, a gente vai lá para dentro do território samaritano. Jesus não falou nada, e ele está lá, na toadinha dele. Aí ele chega para os discípulos, fala assim: agora vocês vão lá, prepara a minha pousada lá, prepara um lugar lá, para quando a gente chegar ali, faltam alguns minutos, uma hora, sei lá quanto tempo faltava, para eu chegar, mas quando eu chegar esteja tudo pronto, a gente não tem que fazer as coisas às pressas. E a Bíblia diz que quando os discípulos arrumaram o lugar, mas olha que coisa interessante, olha o que o texto sagrado diz, no versículo 53, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Estranho isso me mexeu com minha cabeça na hora que eu estava lendo. Mas vem cá, qual é o aspecto do cara que vai visitar uma cidade ou está indo para uma determinada cidade? Isso altera aspecto? Se eu resolver, por exemplo, ir lá para Salvador agora, o meu aspecto vai ser outro? Aqui diz que o semblante de Jesus foi alterado. E quando esses camaradas olharam para Jesus, viram que ele tinha no semblante dele um sentimento, ele estava carregado com um propósito, um indicativo, dizendo o seguinte: estou indo para Jerusalém, eu estou a caminho de Jerusalém, eu estou indo na direção de Jerusalém. E isto foi o suficiente para que toda aquela população ali da cidade o rejeitasse, dissesse: não, aqui não, aqui o senhor não vai hospedar não, vai para outro lugar. Aqui não tem lugar para o senhor, não. Mas aí, ó, as hospedagens estão vazias, tem quarto vago. Não, aqui não. Jesus não se hospeda aqui. Vamos lembrar, gente, que aqui já era o final do ministério de Jesus. Jesus já era uma figura pública, conhecida por reis, por autoridades, por todas as regiões adjacentes, em outros países. Jesus já era conhecido. E Jesus era estimadíssimo entre o povo pelos milagres e pelo poder com que ele fazia os seus sinais e prodígios, a forma como ele pregava o Evangelho, a forma como ele difundia o reino dos céus. Jesus era um embaixador invejoso, um embaixador que causava inveja. Olha eu de novo, um embaixador que causava inveja nas pessoas, porque ele, quando ele representava, era um representante nato do reino dos céus, ele mostrava toda a beleza e a exuberância desse reino. Jesus literalmente representava esse reino. Bom, continuando. Como é a imagem, como é o semblante de alguém que está indo para Jerusalém? E aí eu comecei a matutar em cima disso. Desculpa a expressão da roça, mas a palavra certa é essa mesmo. Eu fiquei matutando em cima disso, tentando entender o que tinha no semblante de Jesus, que era tão grave assim,
a ponto de fazer com que os samaritanos o rejeitassem. Vamos lembrar que havia outras passagens, tá, na vida de Jesus com samaritanos. Cita-se, por exemplo, a questão da mulher samaritana, que estava lá no poço, né? E a exemplo dessa cena, a gente vê Jesus se relacionando com eles. Por exemplo, quando ele falou com a mulher samaritana, lá na beira do poço, ele fez uma série de declarações para ela, que a motivaram a chegar lá dentro da cidade e falar: ó, tem um profeta lá no poço, tem um camarada lá no poço que sabe, falou tudo da minha vida. Olha, o camarada, ele declarou a minha vida de ponta a ponta, ele abriu os meus segredos, coisas que ninguém sabe, ele sabe. E aquilo causou tanto impacto na forma como ela passou essa mensagem, que a cidade toda foi ter com ele. E a Bíblia diz que eles pediram para Jesus ficar mais tempo. Ora, por que esse grupo, sendo samaritanos, tiveram uma atitude completamente diferente destes aqui, desta aldeia, que o rejeitaram? Havia algo naquele semblante de Jesus que os motivou a isso. Então nós vamos falar exatamente sobre isso. E eu queria começar com a primeira característica que compunha essa fisionomia de Jesus. E ela está lá no verso 51. Olhem bem o que diz o verso 51. E que, completando-se os dias. Completando-se os dias. E aí Deus começou a falar comigo. Que todos nós temos um prazo de validade neste mundo. Nós somos um produto, se eu pudesse colocar dessa forma, não somos um produto, mas apenas para exemplificar o que eu quero dizer, nós somos um produto que quando já aparece, como qualquer outro, já vem com prazo de validade ali, ó, grampeado, muito bem estampado em nós. Nós já temos um prazo de validade. Um prazo que é estipulado dentro da soberania do Deus vivo, que controla todas as vidas, porque todas as vidas procedem dele. E aqui nós vemos, quem puder abrir suas Bíblias, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 6 e 7. Eclesiastes, capítulo 12, versos 6 e 7, diz assim: antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Antes que se rompa o fio de prata, o cordão de prata. O cordão de prata da nossa vida está na mão dele. E a tesoura também. E a tesoura também. Quando Deus decide que o nosso tempo terminou, ele vem com a tesoura dele e corta esse fio de prata. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz: e o espírito volte a Deus que o deu. A nossa vida, nenhum de nós é detentora dela. Não somos donos de absolutamente nada nesta terra, nem mesmo do corpo que habitamos, nem mesmo da vida que usufruímos. Tudo vem de Deus e tudo provém da mão dele. Então, quando nós nascemos, quando nós surgimos neste mundo, já surgimos com um prazo de validade, um tempo estipulado por Deus que diz: é neste tempo que você vai cumprir o teu propósito na terra. E aí está a chave de tudo. Jesus tinha conhecimento desse fato. Olha que coisa interessante. Jesus, quando veio ao mundo, e assim que ele começou a ter o conhecimento de Deus, em que o Espírito Santo veio ministrando a ele todas as coisas e veio ensinando a ele, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ensinador de justiça.
E quando o Espírito Santo veio trazendo as revelações para Jesus, apresentando para ele todos os propósitos, todo o propósito de Deus, todas as direções, tudo, mostrando tudo para Deus, para Jesus, o que aconteceu? Jesus começou a aprender que ele tinha um prazo estipulado por Deus para cumprir o seu propósito, e assim o fez. Jesus, nos 3 anos e meio em que ele passou no seu ministério aqui na terra, cumprindo objetivamente aquilo que Deus tinha colocado para ele, ele aproveitou cada instante, cada segundo, cada momento da sua vida no seu ministério, dedicando-se a ele totalmente, fazendo tudo aquilo que Deus tinha determinado para ele. Então Jesus aproveitou cada momento desse instante. Vamos ver isso escrito lá no Evangelho de João, capítulo 17, versos 4 e 5, onde Jesus diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus tinha consciência plena de que ele tinha consumado toda a obra, como ele diz, toda a obra que o Pai tinha dado para ele. Olha que coisa linda! Jesus, a partir do momento que ele tomou consciência do que ele representava nesse planeta, do que ele precisava fazer, ele correu para cima, ele foi buscar cumprir a cada instante, cada momento da sua vida, ele foi para cumprir a vontade de Deus e realizar a obra que Deus tinha proposto para ele. Olha, Jesus, você vai lá para a terra e você vai cumprir todo esse ritual aqui, e no final de tudo você vai morrer, no final de tudo você vai entregar a sua vida, porque é necessário que assim aconteça para que o homem seja salvo. Então Jesus cumpriu todo este propósito, e Jesus afirma: eu te glorifiquei aqui na terra, Senhor, consumando, olha só que coisa tremenda, consumando tudo aquilo que você me mandou fazer. Então Jesus, sabendo do seu prazo de validade, sabendo que com 33 anos e meio ele iria deixar este planeta, ele sabia: eu tenho pouco tempo para realizar todo o propósito que Deus tem para mim. Eu tenho pouco tempo para cumprir o mandado do Senhor, para fazer o que Ele tem me ordenado a fazer, para cumprir todos os seus preceitos, todas as profecias. Uma coisa linda que eu acho lá no ato da cruz, quando ele está crucificado, já está quase morrendo, tá? Faltava um item que não tinha sido cumprido ainda. Lá em Salmos diz: tomei vinagre, me deram de beber vinagre. E o salmista, quando escreveu aquilo, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, mostrando para ele a cena da cruz, onde o mestre estaria ali crucificado. E quando ele sentiu sede e pediu água, deram vinagre para ele beber. E esse ato estava profetizado há centenas de anos atrás, lá no livro de Salmos, dizendo que esta cena iria acontecer. Agora olha que coisa tremenda, desafio vocês, olhem todos os evangelhos e observem esta cena da cruz. Eles estavam esquecendo de fazer isso. E Jesus falou assim: está faltando uma coisa ainda, está faltando eles me darem vinagre, quando eu clamar por água, quando eu pedir por água. Então Jesus consumou tudo que as profecias diziam que tinha que acontecer. Tudo que ele tinha que passar, Jesus consumou cada detalhe. Nem mesmo o vinagre ele deixou de fora. Ele pegou tudo, para que tudo aquilo que Deus tinha planejado a seu respeito fosse literalmente cumprido. Por quê? Porque Jesus sabia do seu prazo de validade.
Jesus sabia que o seu tempo era curto. Jesus sabia que ele não tinha domínio sobre a sua existência, que a sua existência estava na mão de Deus, que era Deus que determinava os seus caminhos, que era Deus que determinava o quanto tempo ainda lhe restava. Tudo estava na mão de Deus. As nossas vidas estão nas mãos do Altíssimo. É Ele que nos controla, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá saúde, é Ele que segura o fio de prata que nos mantém vivos. Mas lembrando que a tesoura está na mão dele também. Nos surpreendemos muitas vezes quando alguém morre, falece. E ontem você esteve com essa pessoa, poxa, ontem eu conversei com ele, ontem trocamos ideias, ontem nós rimos, nos divertimos, ontem falamos sobre tantas coisas, como ele pode morrer agora? Deus cortou o fio de prata dele, acabou, o prazo dele terminou. A primeira coisa que constava no semblante de Jesus era isso, é que ele era uma pessoa que tinha o conhecimento desse detalhe, de que ele sabia que aqui nesta terra ele era finito, era homem, tinha sangue correndo pelas suas veias, e que ele iria morrer. A segunda coisa que compunha o semblante de Jesus está registrado também aqui no verso 51. Manifestou o firme propósito. Manifestou o firme propósito. Jesus, ele tinha um propósito estruturado no seu coração. Mas o que compunha esse propósito? O que tinha a ver esse propósito? Jesus estava focado em sua missão, não admitia distrações. Ele diz em João, Evangelho de João, capítulo 9, verso 4, ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus tinha consciência plena de que a noite dele estava chegando, e que o trabalho dele seria cessado, ele não poderia mais continuar. Então ele diz: convém que eu trabalhe agora, convém que eu me empenhe agora. Não me importa, eu não posso me distrair com nada ao meu redor, eu não posso perder a minha atenção com outras coisas, eu não posso ficar me importando com os detalhes da minha vida. Eu tenho um propósito que é maior. Ele é gigantesco, é o propósito do Deus vivo, e eu tenho que trabalhar agora, eu não posso perder mais tempo, eu não posso me submeter às coisas desta vida, porque este propósito me consome, e eu tenho que aproveitar agora enquanto eu estou vivo, eu tenho que aproveitar agora enquanto há vida dentro de mim, enquanto há forças dentro de mim, enquanto eu ainda posso gritar e falar deste nome poderoso, que eu possa falar deste nome glorioso, que é o nome do Deus vivo, que é o nome de Jesus Cristo, Salvador de todo o mundo. Enquanto eu posso falar, eu tenho que aproveitar este momento agora. E Jesus, ele tinha esse firme propósito dentro de si. Ele não se distraía. Alguém já viu Jesus se distraindo com alguma coisa? Não estou falando de se divertir. Jesus era um camarada normal. Tenho certeza que havia alguns momentos de lazer, de brincadeira, de jocosidade, vamos dizer assim, e Jesus entrava no ritmo. Que isso? Ou quem acha que Jesus era um camarada sisudo, aquele camarada duro, com aquele olhar fulminante? Está enganado. Jesus não era assim. Não era assim. Por que eu posso afirmar isso? Porque quando as crianças chegaram perto dele, criança, meu irmão, já viu criança respeitar a regra? Né? Já viu criança chegar e, com licença, ó mestre,
posso adentrar a sua presença. Alguém já viu alguma criança fazer isso? Eles devem ter chegado, pulado, puxado os vestidos de Jesus. Um veio, agarrou ele pelos braços, jogou ele para um lado, para o outro. E Jesus correspondeu. Por que ele correspondeu? Porque quando os discípulos, os sisudos, esses sim, os religiosos, estão atrapalhando o mestre. Tira de... Jesus, opa, deixa eles aqui, negócio é esse, meu irmão. Sai fora, deixa as crianças aqui comigo, deixa eles aqui. E os baixinhos tudo agarrado nele lá, pulando com ele. Por isso que eu posso dizer que meu Jesus, o nosso Jesus, era assim. Ele era assim. Ele tinha um firme propósito no seu coração. E aí vem uma resposta que eu estava buscando de Deus. Deus, olha só, vamos lá. Vamos lá. Tem um caminho aqui, tem um caminho aqui. Por que Jesus se meteu aí por aqui? Esse negócio de que Jesus queria economizar 3 dias de viagem, não acredito nisso, porque Jesus nunca, se era uma coisa que ele considerava irrelevante, era isso. Por que Jesus se meteu nesse caminho reto? Ele sendo judeu, ele sabendo como os judeus eram, como é que Jesus se mete nesse caminho? Num caminho reto, passando por terra de samaritano, no meio de gente contaminada, de gente que não tem nada a ver. E a resposta está aqui, meus irmãos. Ele tinha um firme propósito. E qual era o firme propósito dele? Olha o que está escrito lá no versículo 56, desculpa. Verso 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eram os últimos instantes da vida de Jesus, e o que estava na mente dele era salvar aqueles camaradas. Jesus entrou em terra de samaritano, em terra de gente desprezível, em terra de gente que ninguém dava a menor importância. Não estava nem aí se os caras eram pretos, se os caras eram brancos, se os caras eram amarelos, não tinha nada. Jesus foi lá, se meteu ali no meio daquele grupo, de uma forma desejosa de levar salvação para eles. Era o que ele queria. Ele queria que eles também ouvissem o Evangelho. Ele queria apresentar o seu reino para eles, para lhes dar a oportunidade de alcançarem essa salvação. Foi esse o motivo que levou Jesus a atravessar o território samaritano. Da mesma forma como pegaram ele conversando com uma mulher samaritana. Já era ruim conversar com um samaritano, ainda com mulher ainda por cima. Jesus quebrou todos os protocolos da época para levar salvação para aquela mulher, para levar salvação àquela cidade, porque por causa do que aquela mulher falou, é que a cidade toda veio ao encontro de Jesus. E Jesus queria repetir essa mesma experiência ali naquela aldeia. Ele queria alcançar aquelas pessoas, porque como é que eu posso dizer isso? Baseado em quê? Versículo 56. Eu vim para salvar almas. Jesus não tinha essa de descanso não, meus irmãos. Ele estava se preparando para pernoitar. Mas quantas vezes Jesus atravessou noites inteiras, dias inteiros, falando da sua palavra e da sua mensagem? Eis a razão porque Jesus entrou naquele território. Então ele tinha um firme propósito. O propósito de ganhar almas para Jesus, para Deus. O propósito de levar o seu reino a todas as pessoas desta terra. Jesus tinha o propósito de alcançar todo homem, toda mulher, qualquer pessoa, por pior que ela fosse, por mais desprezada que ela fosse. Jesus veio para alcançar estas pessoas. Não importa o que a sociedade diz, não importa o que os grandes falam, não importa se eles falam que você não é nada, que você não presta, que você não vale o arroz que come, que você não tem esperança, não tem salvação, que não existe nenhuma razão para você continuar vivo. Jesus está dizendo aqui: eu vim para salvar esta alma. O meu propósito é esse. Tem que correr, irmãos. Então, o primeiro elemento
que compunha aquela fisionomia de Jesus era que ele sabia que os seus dias estavam no fim e ele não podia perder tempo. O segundo elemento é que ele tinha um propósito fincado no seu coração, muito bem estruturado, muito bem estabelecido. E o terceiro e último elemento também está no verso 51. Ele tinha que ir para Jerusalém. Ele tinha que ir para Jerusalém. E olha, que quando eles olharam para o semblante de Jesus, identificaram essas coisas, a Bíblia diz que eles o rejeitaram, porque o semblante dele era de alguém que estava indo para Jerusalém. Isso, falou, meu Deus do céu, que coisa mais doida, que negócio é esse? Mas está aqui, Jerusalém era o ponto final de Jesus. Jerusalém significava para Jesus o encerramento de todas as suas atividades. Jerusalém mostrava para Jesus apenas isso: traição, perseguição, prisão, martírio e morte. Vou repetir: Jerusalém significava para Jesus traição, perseguição, prisão, martírio e morte. O ponto final, antes dele ser assunto ao céu, antes dele assumir a sua posição ao lado de Deus, ao lado direito de Deus. Lucas 9:22 diz: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Aonde é que essas coisas iriam acontecer? Essas coisas iriam acontecer em Jerusalém, o ponto final da vida de Jesus, onde ele se encerraria todo o seu ciclo nesta terra, e a partir dali, depois de ressuscitado, subiria ao céu e ficaria à destra de Deus para reinar eternamente. Para quando viesse, quando voltasse a esta terra, voltaria como justo juiz para julgar este mundo. Jerusalém é o nosso ponto de interseção com o céu. Todo mundo sabe o que é um ponto de interseção. Quando duas retas se cruzam, naquele miolinho ali, onde as duas se encontram, é o ponto de interseção. A estrada que Jesus estava percorrendo e a estrada que o levaria para o céu. Jerusalém é o alerta para que nos preparemos. Em Lucas capítulo 6, verso 40, ele diz: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Jesus está afirmando aqui, meus irmãos, quero lhes dizer uma coisa, ó crente que está me ouvindo nesta hora, você que é crente verdadeiro, crente no Senhor Jesus, eu quero dizer que tua Jerusalém está chegando, meu querido, está muito perto. A Jerusalém, onde nós vamos ter que dar demonstração da nossa fé, assim como Jesus o fez, da mesma forma como ele reagiu. Ele está dizendo, assim como foi comigo, será com vocês também. Jesus está nos dizendo, preparem-se para este dia, preparem-se, porque a sua chegada em Jerusalém se aproxima. Você vai ser perseguido sim, você vai ser preso sim, e ai daquele pobre infeliz que achar que isso não é possível, porque vivemos em um país livre, vivemos no pleno século 21, essas coisas foram banidas da nossa modernidade. A estrutura que o homem criou não permite tais coisas. Vai nessa, continue nesse pensamento, continue achando que leis não podem ser mudadas do dia para a noite, continue achando
que você, um lugar de segurança, será preservado para sempre, que você nunca vai morrer, e que você não vai sofrer nenhum tipo de intempérie que este mundo produza. Pega no meu vizinho, é o meu vizinho que é atingido, eu não. Pois eu quero te dizer nesta manhã, que a tua Jerusalém se aproxima, você crendo nisso ou não, estamos às portas desta cidade, nossa jornada está terminando, está acabando o tempo, e em muito breve, todas as coisas que aconteceram com o nosso Mestre, tudo aquilo que Jesus sofreu, sofreremos também. Creia nisso ou não, está estabelecido dentro da linha de tempo de Deus. O discípulo não é superior ao seu mestre. Foi Jesus que falou isso. Lucas 9, 22. Não, vamos ser arrebatados antes. Que isso? Que isso? Oh. Não. Deus vai nos livrar nesta hora. É? Mesmo? Vai ficar esperando, irmão. E pega uma cadeira e senta nela. Isso se o capeta não botar você para correr dela depois. Porque a pressão vai vir. A pressão vai vir. O fogo vai vir. Quero ver você ficar sentado na cadeira, esperando arrebatamento. Então, meu irmão, minha irmã, Jerusalém também é o nosso destino. Em breve sofreremos o mesmo martírio que o nosso Senhor sofreu. Passaremos pelas mesmas tribulações. É hora de buscar a face do Senhor. É hora de se encher do seu Espírito Santo. E para finalizar, vou tentar fazer isso em 3 minutos. O texto sagrado diz, lá no verso 53, que ele foi rejeitado porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. Que aspecto é esse? O aspecto de Jesus era de um homem que remia o tempo. Ele planejava o seu tempo. Ele não perdia tempo. Ele não desprezava os seus minutos, os seus segundos com qualquer coisa. Ele não investia o seu tempo com outras coisas que não fossem aquelas que Deus tinha determinado para ele. Ele tinha um propósito firme, muito bem estabelecido. Eu vim para salvar almas. Esse era o propósito de Jesus. Foi para isso que ele veio. E embora lutasse pelo melhor, preste atenção nisso, embora ele lutasse pelo melhor, ele se preparou para o pior. Estamos fazendo isso? Estamos nos preparando para o pior? Temos que lutar pelo melhor, temos que ser bons cidadãos. Na hora de nós votarmos, temos que escolher bem os nossos representantes, temos que pagar os nossos impostos, temos que ser cidadãos corretos, homens e mulheres honestos e honestas, fazendo aquilo que Deus deseja que façamos, cumpridores dos nossos deveres. É isso que a Bíblia nos ensina. Orarmos pelas nossas autoridades, clamarmos por suas vidas, mas também nos prepararmos para o pior. Para o pior. E Jesus fez isso. Em nenhum momento ele deixou de falar, olha, estou indo para Jerusalém, o couro vai comer lá, eu vou ser preso, eu vou ser traído, vão me cravar numa cruz, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscito. E os discípulos ficavam, toda vez que Jesus vinha, lá vem ele com essa ladainha novamente. Todas as vezes que Jesus falava isso, eles se entristeciam, eles não compreendiam, eles não entendiam. Por que Jesus batia tanto nessa tecla? E por que nós aqui estamos fazendo a mesma coisa? Jerusalém está às portas, estamos prestes a entrar nela, e vamos passar por todas essas situações. Crente, acorda enquanto é tempo, se prepare para este dia, não perca tempo com besteira, com tolice,
agindo de forma covarde. Mas se prepare, se encha do Espírito Santo, se inunde do poder de Deus, porque dias ruins se aproximam, dias ruins estão chegando, e você precisa estar preparado para esses dias. Agora, por que eles rejeitaram Jesus? Falei, não expliquei por quê. Simples, amados. Quem é que quer ficar com um sujeito que pensa assim? Hã? Quem é que quer ficar ao lado de uma pessoa que só sabe falar de Jesus o tempo todo? Quem é que quer ficar ao lado de um camarada que fica o tempo todo dizendo: prepara, olha, toma cuidado, porque Jesus está chegando, os tempos vão mudar, as dificuldades virão, se prepare. Quem é que quer ficar ao lado de uma pessoa que só tem esse tipo de mensagem? Então, quando eles olharam para Jesus, eles disseram: epa, esse camarada aí é o camarada que está falando de um reino que não permite fazer as coisas que fazemos. Está falando de um reino que diz que o que fazemos é pecado, que não podemos nos aproximar de Deus, que esse culto que celebramos aqui nesse templo, ele é totalmente vazio. Quem é que quer esse cara dentro das suas igrejas? Quem é que quer esse elemento perto de si? Um cara cujo papo é só esse. Ou quem quer ter na sua roda social um camarada que, quando você começa a contar piadinha obscena ou falar de assuntos alheios, ele disfarça e sai de perto, age de outra maneira. Jesus foi rejeitado porque eles conheciam a mensagem que ele falava. Jesus foi rejeitado porque eles não suportavam esta mensagem. Ela era contrária aos seus interesses, ela fugia totalmente daquilo que eles criam. Eles precisavam continuar vivendo da maneira que viviam e não estavam dispostos a deixar esta forma de viver, esta maneira de agir, e é por esta razão que o rejeitaram. Não, aqui você não dorme não, aqui nesta casa você não entra não, no meu coração não, Jesus, não, fica aí de fora. E é por isso que lá em Apocalipse ele está batendo na porta, do lado de fora. Jesus está do lado de fora, na porta de crente. Misericórdia. Aqui eu encerro, irmãos. Jerusalém é o nosso destino. Estamos chegando lá. Um texto que eu gosto muito, porque ele é a síntese de tudo que eu acabei de falar aqui. Está em Mateus capítulo 24, a partir do verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão, uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu só tenho um recado nesta manhã: prepara-te. Prepara-te. Vários pregadores espalhados por todo o mundo estão focando em cima destas palavras. Prepara-te, meu irmão. Prepara-te, minha irmã. Jesus foi rejeitado
por tomar essas posições e essas atitudes. Prepare-te, enquanto o teu fio de prata ainda não foi rompido. Deus abençoe a todos nós. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Querido Deus, falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Posso não ter feito do jeito que o Senhor queria que fosse. Pode ser que eu tenha deixado de falar palavras ou ter falado alguma palavra a mais. Mas peço perdão se fiz assim. Agora, meu Deus, toma esta palavra que é tua, não é minha. Ó Deus, não é minha. Nada disso. Eu estava cheio de dúvidas sobre esse texto. E quem me esclareceu, quem me deu a revelação foi o Senhor. O texto é teu, foi o Senhor que escreveu. Não fiz mais nada do que explaná-lo e falar sobre ele. Olha essas pessoas que ouviram esta mensagem e aquelas que ainda vão ouvir pela internet. Pai querido, fala ao coração de cada um de nós. Não temos tempo. Acabou o nosso tempo. Estamos prestes a entrar em um momento da história que nós nunca imaginaríamos ou imaginávamos que fôssemos entrar um dia. E se o nosso fio de prata ainda estiver ligado nas tuas mãos, nós vamos entrar nele, neste momento. E aí, Pai querido, eu te suplico, no nome de Jesus, oh Deus querido, Pai, abre os nossos olhos, as nossas mentes. Estamos nos distraindo, ó Deus, com coisas que não são pertinentes a Ti. Estamos preocupados com outras coisas, ó Deus. Estamos com medo de outras coisas. E nos esquecemos, Deus querido, que o nosso tempo está no fim, acabando. Ó Pai querido, instaura em nosso coração a fé, a intrepidez, a ousadia. Tira-nos de nós o medo. Deus, transforma-nos em cristãos de verdade, homens e mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito e do Teu poder. Glorifica o Teu nome em nós, para que quando chegarmos ao final desta jornada, quando estivermos diante daquilo que está nos aguardando, nos esperando, possamos, Senhor, entregar nossas vidas e fazer a mesma declaração que Jesus fez aqui. Consumamos tudo, ó Deus, que Tu tinhas em nossas mãos. Fizemos tudo aquilo que era necessário fazer. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, nessa empreitada. Não temos condições de seguirmos sozinhos. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, aqueles que estão nos ouvindo, desde agora e para todo sempre. Amém.